senhor? Tem pão, senhor? A voz saiu tão fraca que quase se perdeu no vento quente da tarde, mas foi o bastante para cortar o coração de quem ouviu. Naquele portão de madeira gasta, no meio do nada, uma mulher magra demais segurava 2 filhos pela mão. Os olhos das crianças já não tinham brilho, só aquele vazio de quem está cansado até de sentir fome. Tem pão, senhor? Se você está me ouvindo agora, talvez até sinta essa pergunta lá no fundo do peito, porque não é só de pão que ela fala. É de socorro, de cansaço, de não saber mais a quem pedir ajuda. E eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você também já gritou por dentro esse "Tem pão, senhor?", sem ter coragem de dizer em voz alta? Fica comigo até o fim dessa história. Eu te prometo. Ela não é sobre miséria, é sobre recomeço. Não é só sobre fome de comida, é sobre fome de amor, de acolhimento, de paz. E talvez em algum pedacinho dela você se reconheça. Era Brasil, meio do século XX. Por ali não tinha asfalto, nem luz elétrica em todas as casas, nem televisão em toda a sala. O mundo parecia menor, mas a dor das pessoas era grande do mesmo jeito. A fazenda ficava afastada da vila, perdida no meio de uma imensidão verde. De manhã cedo, o cheiro de terra molhada da madrugada subia do chão, misturado ao aroma forte do café recém-coado e do pão assando no forno de barro. As galinhas cacarejavam no terreiro, o mugido do gado vinha manso do pasto e os passarinhos faziam a festa nas cercas de arame farpado. O sol, naquela tarde, começava a descer devagar, dourando tudo num amarelo quente, típico de fim de dia de verão. O vento vinha seco, levantando um pó fino da estrada de terra batida, grudando na pele suada de quem se atrevia a caminhar por ali. Foi nesse cenário que ele ouviu. Estava voltando da roça, chapéu de palha gasto na cabeça, camisa de algodão grudada nas costas, a enxada apoiada no ombro. Cada passo fazia o couro das botas ranger. O corpo doía do trabalho, mas a dor que mais incomodava não era a do corpo, era a do vazio dentro de casa. Ele se chamava apenas de dono da fazenda, para quem o conhecia de longe. Viúvo, 48 anos, um homem grande, de ombros largos, mãos calejadas, com o rosto marcado pelo sol e pela tristeza. Há 6 anos, ele tinha enterrado a esposa no pequeno cemitério atrás do pomar. E junto com ela, tinha enterrado o sorriso, a conversa na mesa, o cheiro de comida feita com carinho. Não tinham tido filhos. A casa, de madeira boa e varanda espaçosa, estava sempre limpa, mas silenciosa demais. O relógio de parede marcava o tempo, mas parecia zombar dele, porque todos os dias eram iguais. Acordar antes do sol, café preto, pão amanhecido, trabalho duro o dia todo, volta para casa, banho de bacia, jantar simples, cama vazia. Ninguém chamava pelo nome dele quando ele passava pela porta. Ninguém gritava, pai. Ninguém acendia lamparina esperando ele chegar. O fogão a lenha ardia só por obrigação, não mais por alegria. Ele tinha gado gordo no pasto, celeiro cheio, despensa abastecida. Mas não tinha para quem dividir. É duro ter fartura de comida e miséria de afeto, minha amiga. Às vezes a maior pobreza mora dentro da gente, e ninguém vê. Naquele dia, cansado, ele pensava só em lavar o rosto, tirar as botas e comer qualquer coisa. Mas quando se aproximou do portão principal da fazenda, viu 3 figuras amontoadas no chão de terra, encostadas na madeira. Uma mulher, 2 filhos e aquele pedido que rasgou a tarde. Tem pão, senhor? Ele parou. Podia ter fingido que não escutou. Podia ter mandado embora, dito que não era hospedaria, que não estava com cabeça para problema alheio. O mundo, aliás, estava cheio de gente que pensava assim. Mas tinha uma coisa que ele não conseguia ignorar: a lembrança do pai. Anos antes, em uma cama simples, o pai dele lutava para respirar.
o rosto envelhecido demais, os olhos já se despedindo da vida, mas a mão ainda forte quando segurou a dele. Meu filho. A voz do velho veio à memória dele com força, naquele instante. Promete uma coisa para o teu pai. Não deixe a dureza da vida endurecer teu coração. Terra, gado, casa cheia. Tudo isso passa. O que fica é o bem que você fez. Promete que quando alguém bater precisando de ajuda, você não vai virar o rosto. Naquele leito de morte, ele tinha chorado como criança e prometido. Um sim sussurrado entre lágrimas. Mas o tempo passou. A dor de ficar viúvo foi grande demais, e o coração dele, sem perceber, foi endurecendo. Ele se fechou. Parou de ir nas festas da vila, de participar das missas, de visitar vizinhos. Cumpria a lida do campo como quem cumpre pena, não mais como quem constrói um futuro. Até ouvir de novo agora, tantos anos depois, um pedido que parecia vir direto do céu para sacudir a promessa esquecida. Tem pão, Senhor? Ele se aproximou devagar. A mulher, magra ao ponto do vestido de algodão preto parecer pesar mais do que ela, logo se colocou na frente das crianças. Os olhos cavados, castanhos, cheios de medo, mas também com uma teimosia de quem ainda não tinha se rendido completamente. As crianças... As crianças. O menino, talvez 8 anos, roupa rasgada, pés descalços, cabelo escuro grudado de suor e poeira. A menina, menorzinha, por volta de 4 anos, cachos bagunçados, vestido claro encardido, segurando um pedaço de pano como se fosse um tesouro. Mas o que mais doía eram os olhos, enormes, famintos, não só de comida, mas de segurança. Ele parou a alguns passos, não queria assustá-los mais. Posso ajudar? Perguntou, a voz grave, baixa. A mulher demorou a responder. Estudava o rosto dele, como bicho acuado, tentando decidir se o vulto à frente era caçador ou salvador. Tem pão, senhor? Insistiu, apertando os filhos contra o corpo. Eles não comem direito há 3 dias. Qualquer coisa. Um pedaço de pão, uma casca, o que tiver. Você já reparou como uma mãe, mesmo morrendo de fome, pede primeiro pelos filhos? A voz dela tremia de fome e vergonha, mas ainda assim eram os pequenos que ela empurrava para a frente do pedido. Ele sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse enfiado a mão e amassado seu coração. Abriu o bornal que trazia no ombro. Ali tinha pão, queijo, um pedaço de carne fria, um punhado de rapadura. Era o que ele ia comer na janta, até o dia seguinte. Tirou tudo, sem separar, sem medir. Comecem, disse, entregando primeiro nas mãozinhas das crianças. Os 2 atacaram o pão com desespero. Mordidas grandes demais para bocas pequenas, engolindo sem quase mastigar. A menina chorava enquanto comia, como se o corpo não entendesse o que estava acontecendo. A mulher tentava controlar. Devagar, meus filhos, devagar, senão vocês passam mal. Ele pegou um pedaço pequeno e ofereceu para ela. Come também. Eles primeiro, respondeu firme, mesmo com os olhos fixos na comida. Eles já estão comendo, agora é a sua vez. Ela finalmente cedeu. Levou o pão à boca devagar, como se tivesse medo de acordar de um sonho. Cada pedaço parecia difícil de engolir. Não era por falta de dentes ou de fome, era por orgulho ferido, por aquela sensação cruel de humilhação de quem precisou pedir. Enquanto eles se alimentavam, ele ficou em silêncio. Não era hora de perguntas. Deixou que comessem até o último farelo, até a respiração ficar um pouco menos ofegante. Só então falou. De onde vocês vêm? Ela respirou fundo. Do outro lado da serra. Meu marido trabalhava como peão numa fazenda grande. Morreu, faz 1 ano e pouco. Me mandaram embora da casa do colono. Sem dinheiro, sem parente perto. Tentei emprego aqui e ali, mas ninguém quer mulher sozinha com 2 filhos pequenos morando no alojamento. Aquela era a realidade de muitas naquele tempo. Mulher viúva, sem sobrenome de peso e sem parente homem por perto, vira quase invisível. Estamos indo.
Ela continuou. Tentar a sorte com uns parentes distantes. Dizem que tem uma pensão simples, que talvez me aceitem como cozinheira. Mas a estrada é longa. A comida acabou. E eu achei que a gente ia cair no meio do caminho mesmo. O menino abraçou mais forte a irmã, como se entendesse que a qualquer momento poderiam ser arrancados do lado da mãe. Ele ouviu tudo quieto, sentindo a voz do próprio pai martelar dentro da cabeça. Não deixa a dureza da vida endurecer teu coração. Podia dar só aquele pão e mandar seguir. Podia dizer, Deus ajuda, e fechar o portão. Era o que o mundo esperava que ele fizesse. Mas algo ali dentro se mexeu de um jeito diferente. Sabe quando a solidão da gente encontra a solidão do outro e de repente parece que um buraco encaixa no outro? Ele pigarreou, como se precisasse preparar a própria voz para o que ia dizer. Olha, daqui até a vila ainda tem chão. Vocês não vão aguentar mais uma noite na estrada. Eu tenho uma fazenda aqui. Casa grande, quarto sobrando, comida e trabalho. Se a senhora quiser, pode entrar. Fica um tempo até recuperar as forças. Depois, se quiser ir embora, vai. Ninguém prende ninguém. Ela arregalou os olhos desconfiada. O que o senhor quer em troca? Disparou rápida. E era uma pergunta justa. Naquele mundo quase nunca ofereciam abrigo sem querer o corpo da mulher em troca. Em troca? Ele repetiu, como se a ideia nem tivesse passado pela cabeça. Quero cumprir uma promessa que fiz para o meu pai. Só isso. E... hesitou. Não quero ver criança morrendo de fome no portão da minha casa. Ela apertou os lábios, endurecendo o olhar. Eu não sou mulher de se vender, senhor. Nem troco a segurança dos meus filhos por favor sujo. Ele respirou fundo. Eu não tô comprando nada. Só tô abrindo o portão. A senhora entra se confiar. Se não, eu pelo menos arrumo mais comida para a viagem. Mas saiba que, se seguir pela estrada, acho difícil chegar viva do outro lado com essas crianças. Silêncio. As mãos dela tremiam. A menina encostou o rostinho magro na perna da mãe. O menino olhava ora para o homem, ora para a estrada, como se tentasse medir o perigo de cada escolha. Meu nome é... Ela começou, mas engoliu. Talvez achasse que, se dissesse o nome, criaria um laço. E ela já tinha perdido laços demais. Não precisa me dizer agora, ele antecipou. Nome se dá quando o coração aquieta. Por enquanto entra. Lá dentro tem água limpa, tem comida, depois a gente conversa. Ele abriu o portão, e aquele simples gesto que parecia tão comum foi, na verdade, o começo de um milagre que ninguém ali imaginava. Você acredita que a vida pode mudar no instante em que um portão se abre? Conta pra mim nos comentários. Eu quero saber se você já teve um momento assim. Eles entraram. A menina, com o pezinho descalço na grama, parecia pisar em outro planeta. O menino olhava tudo com desconfiança. O curral com o gado ruminando calmo, as galinhas ciscando, a horta verdinha nos fundos, o pomar com laranjeiras e goiabeiras carregadas de fruta. A casa, por fora, era simples, mas sólida. Madeira bem cuidada, telhas alinhadas, varanda com 2 cadeiras de balanço paradas, como se esperassem alguém há muito tempo. Por dentro, tudo arrumado demais. Móveis de madeira escura, uma mesa grande, 4 cadeiras, louça em cima da cristaleira, panela de ferro pendurada na parede. Não tinha poeira, não tinha desleixo, tinha ausência. Esse quarto aqui, ele abriu uma porta. Pode ser de vocês. Cama de casal, colchão firme, janela para o pomar. Não é luxo, mas é limpo. Ela olhou em volta como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Os olhos pararam na cama. Quantas noites ela tinha passado dormindo no chão duro de beira de estrada, abraçada às crianças, com medo de homem mau e bicho peçonhento. E o senhor? Dorme onde? Perguntou ainda desconfiada. No outro quarto, lá na frente. Era o bastante. Ele estava deixando claro, sem dizer diretamente, que não ia invadir o espaço dela. Olha, ele completou meio sem jeito. Aqui vocês estão seguros.
Eu não vou te pedir nada, além de deixar eu fazer o bem que eu devia ter feito há muito tempo. Ela respirou fundo. Os olhos se encheram d'água, mas ela segurou. Não queria chorar na frente dele. Obrigada, meu senhor, murmurou apenas. Me chama só de fazendeiro mesmo, por enquanto. Ele saiu. Deixou que eles se lavassem, que deitassem um pouco, que sentissem o lençol limpo. Na cozinha, pôs água para esquentar, pegou farinha, ovos, um resto de banha. Começou a preparar algo mais reforçado. As mãos sabiam cozinhar o básico. Anos de solidão tinham ensinado. Naquela noite, a casa, acostumada ao silêncio, escutou algo diferente. O arrastar de pés infantis no assoalho. O sussurro de uma mãe consolando. O som de 3 corpos se acomodando na mesma cama, se abraçando de cansaço. Ele, no outro quarto, deitou e olhou para o teto escuro. O coração batia num ritmo diferente. Tinha gente ali dentro. Tinha respiração além da dele. Tinha um fio de vida nova entrando pelas frestas. Mas junto com isso, vinha um medo antigo. O de se apegar de novo. O de perder outra vez. Dias se passaram. Nos primeiros 2, eles quase não saíram do quarto. Dormiam, comiam, dormiam de novo. O corpo cobrava descanso. A moça, fragilizada, estava entre o desmaio e a vigília. As crianças, quando não comiam, grudavam nela como se pudesse desaparecer a qualquer instante. Ele respeitou. Deixava comida na mesa. Batia leve na porta. Tem arroz, tem feijão, tem café fresco. Quando quiserem, está aqui. No terceiro dia, quando acordou ainda no escuro para fazer o café, levou um susto. A cozinha já estava acesa, cheiro de café novo subia do bule de ferro. Na mesa, pão fatiado, um ovo mexido bem temperado, um bolo simples de fubá. Ela estava lá, em pé, de costas, mexendo a panela com um jeito humilde e decidido. Tinha prendido o cabelo num coque simples, o vestido preto ainda surrado, mas o rosto parecia um pouco menos abatido. Bom dia, senhor, disse, sem encará-lo diretamente. Eu acordei cedo, a casa é grande, o fogão é seu, mas se o senhor deixar, posso ajudar. Não quero ficar sem fazer nada enquanto o senhor trabalha. Ele se sentou devagar. Você não precisa... Começou. Preciso sim. Ela o interrompeu com firmeza. Preciso sentir que estou pagando pelo menos um pouquinho do que o senhor está fazendo por nós. Não suporto a ideia de ser peso morto. Ela falava com uma dignidade ferida, mas em pé. Ele provou o café. Estava forte, do jeito que gostava. O pão estava quentinho, o ovo bem mexido. Ficou bom, murmurou sincero. Um sorriso tímido apareceu no canto da boca dela. Pequeno, mas real. Eu aprendi a cozinhar cedo. Meu pai dizia que se um dia eu ficasse sozinha no mundo, pelo menos ninguém ia dizer que eu deixei homem com fome. Comentou com um humor triste. Qual o seu nome? Ele perguntou de repente. Ela baixou os olhos. Sou só uma viúva sem nada, senhor. Nome, insistiu com delicadeza. Todos têm um, eu também tenho o meu. Ela respirou fundo. Me chamam de viúva desde que ele morreu. Mas, antes disso, eu era chamada de Ana. Pode me chamar assim se quiser. Ana, ele repetiu, como quem experimenta um gosto novo na boca. E os pequenos? Ele é o Miguel, disse apontando para o menino que espiava da porta desconfiado. E ela é a Luzia. Os nomes pareciam escolhidos por um anjo. Miguel, que significa proteção. Luzia, que traz luz no próprio nome. A partir daquele dia, as coisas começaram a se ajeitar num ritmo novo. Ana cuidava da casa, lavava a louça, varria a varanda, acendia o fogão a lenha, preparava o almoço. Mas não era um serviço de empregada, era um carinho que ela devolvia na única moeda que tinha. Dedicação. Ele seguia na lida pesada. Pasto, cerca, ordenha, plantio. As crianças iam aos poucos se soltando. Primeiro, Miguel apareceu na porteira do curral, olhando o movimento dos animais, curioso.
Demorou a falar com o homem, mas os olhos brilhavam quando via o gado avançando devagar para o coxo. "Quer ajudar?" O fazendeiro perguntou um dia, sem fazer muito caso. Miguel hesitou, depois assentiu com a cabeça. "Segura essa corda, isso aí mesmo, não deixa o boi passar." O menino franzino segurou com toda a força que tinha. Os braços tremiam, mas os olhos estavam firmes. No final do dia, a mãozinha estava cortada de tanto segurar o sisal. "Doeu?" O fazendeiro perguntou. "Doer é ficar sem fazer nada, tio." Miguel disse, sem perceber que tinha chamado de tio. A palavra entrou no coração dele como um raio de sol num cômodo fechado há anos. Tio não era pai, não era patrão. Era um meio termo possível, um lugar de afeto que ele não ousava esperar. Luzia, por sua vez, era o passarinho calado da casa. Andava agarrada nas saias da mãe, os olhos arregalados para tudo. Só no 5º dia teve coragem de chegar mais perto do galinheiro, onde ele estava consertando uma tábua solta. Ele fingiu que não viu. Deixou que ela chegasse no próprio tempo, até que uma galinha mais atrevida piou alto e Luzia deu um salto, agarrando a perna dele. Ele baixou os olhos e sorriu. "Assusta, né? Mas é só barulho. Quer ver os pintinhos?" Perguntou com voz mansinha. Ela, ainda agarrada, mexeu a cabeça em silêncio, dizendo que sim. Ele abaixou, abriu a portinhola devagar, mostrou os ninhos cheios de ovos, os pintinhos amarelinhos correndo. Ela soltou um "ó", baixinho, encantada. Quando ele fechou o galinheiro, ela segurou um de seus dedos com a mãozinha pequena. "Tio, bom", sussurrou sem olhar para ele. "Bom?", ele repetiu. Ela assentiu. E naquele momento ele soube que uma porta, que ele achava que tinha trancado para sempre, tinha se aberto de novo dentro dele. Se essa parte da história já está tocando seu coração, deixa sua curtida e me conta nos comentários. Você acha que família pode nascer assim, no susto, sem laço de sangue? Os dias viraram semanas. A casa, antes muda, agora tinha risos infantis no terreiro, barulho de prato na pia, cheiro de comida fresquinha saindo do fogão. À noite, em vez de ele comer em silêncio encarando a parede, sentavam os 4 à mesa. Miguel falava das novidades do curral. Luzia contava do ovo, que quase quebrou na mão dela. Ana ouvia e sorria, colocando mais arroz e feijão nos pratos. Ele, por sua vez, quase não percebia que o rosto endurecido começava a amolecer. De vez em quando, soltava uma risada baixa das travessuras dos pequenos. No começo, até se assustava com o próprio riso, como se não lembrasse como fazia. Mas, junto com essa vida nova, vinha também um medo silencioso, o de que fosse tudo passageiro. Ele sabia que Ana, mais cedo ou mais tarde, iria retomar a estrada, que o combinado era ela se recuperar, arrumar forças e seguir viagem até aqueles parentes distantes. Ele começou a se preocupar com coisas que antes nem reparava. Se a cerca estava segura, se tinha lenha suficiente para a noite, se o teto não gotejava. Era como se, de repente, ele tivesse algo a perder. O coração, que antes era um campo seco, começava a brotar. E quem já plantou sabe, quando a gente vê a primeira folhinha verde, morre de medo da próxima seca. Não demorou para o passado bater na porta. Numa tarde de domingo, o sol alto, o céu limpo, ele estava no curral quando ouviu o tropel de um cavalo firme, seguro, de quem domina bem a sela. Virou o rosto e viu se aproximar um homem de roupa boa demais para aquele interior. Chapéu bem alinhado, botas engraxadas, sorriso largo que não alcançava os olhos. Parou à sombra de um pé de manga, desceu do cavalo com um jeito dono do mundo. "Boa tarde", disse, estendendo uma mão de dedos finos de quem não pega em enxada. "Me disseram na vila que aqui moram agora uma viúva com 2 filhos. Vim buscar o que é meu." Ele não gostou do tom. "Quem é o senhor?"
Perguntou seco. Sou apenas um homem de negócios. Tô procurando Ana, uma viúva que perdeu o marido numa fazenda longe daqui. Ele trabalhava para mim. Ana, que estendia roupa no varal, travou ao ouvir a voz. O lençol quase caiu da mão. Miguel e Luzia, que brincavam com pedrinhas no terreiro, olharam para ela sem entender. O sangue sumiu do rosto dela. Como num instinto, empurrou os filhos para trás de si e ficou imóvel como bicho encurralado. Ela murmurou, não tenho mais nada do Senhor. Me deixa em paz. O homem sorriu, mas os olhos endureceram. Você tem, sim, uma dívida. E dívida. A gente cobra. Tirou do bolso um papel amarelado cheio de carimbos que sacudiu no ar. Aqui está. Seu finado marido pegou dinheiro comigo. Muito dinheiro. Jogou fora em jogo, em bebida, em remédio que não curou nada. Morreu sem pagar. E você assinou junto, lembra? Botou seu nome bonito de casada aqui embaixo. Deixou como garantia. Ana começou a tremer. Não de frio, de vergonha, de medo. O fazendeiro arrancou o papel da mão do forasteiro e leu. As letras miúdas, a assinatura torta dela, o valor absurdo. Era uma arma, não um documento. Isso é exploração, ele rosnou. Ninguém empresta essa quantia para trabalhador simples sem saber que ele não vai conseguir pagar. Problema dele, o outro deu de ombros. Agora é problema dela. Ou ela volta comigo, trabalha na minha casa, cozinha, limpa, cuida do que eu mandar, até pagar cada centavo. Ou vai presa. Prisão por dívida existe, meu amigo. E as criancinhas? Ele sorriu de lado. Bem, elas dão um jeito. Orfanato, talvez. Uma família qualquer pega, ou não. Não é problema meu. Ana soltou um gemido baixo, como se tivessem dado um murro no estômago dela. Eu vou. Disse de repente. Eu vou sim, só não leve meus filhos. Deixa eles aqui. Pelo menos aqui tem comida, tem cama. Eles... A voz desabou. Você não vai a lugar nenhum. O fazendeiro cortou, ficando entre ela e o homem. Não se meta, fazendeiro, o forasteiro rebateu. Não é contigo. É negócio entre eu e ela. Você quer problema com a justiça? Aquela palavra ecoou. Justiça. Mas o que ele via ali não tinha nada de justo. Eu não vejo justiça em ameaçar criança, o fazendeiro respondeu, firme. Nem em prender viúva enganada. Se essa dívida existe, a gente vai ver com quem entende de lei. Até lá ninguém sai daqui à força. O outro deu uma risada incrédula. Ah, o senhor acha que esse seu mundinho aqui está fora do alcance da lei? Pois eu volto com o delegado com papel assinado com jagunço armado. Tenho 3 dias de paciência. Se em 3 dias Ana não estiver na minha fazenda, eu mesmo venho buscá-la, e não vai ter cerca ou espingarda que me impeça. Subiu no cavalo, girou as rédeas, deixou para trás um rastro de poeira e medo. Quando o barulho se perdeu na estrada, o silêncio que ficou parecia mais pesado que a própria voz do homem. Ana caiu sentada no batente da porta, as mãos no rosto. Miguel abraçou as pernas dela. Luzia começou a chorar, sem entender exatamente por quê, mas sentindo que algo ruim pairava no ar. É verdade o que ele disse? O fazendeiro perguntou, aproximando devagar. Ela demorou para responder. Quando tirou as mãos do rosto, os olhos estavam vermelhos, mas havia uma raiva antiga ali, misturada à vergonha. Ele emprestou dinheiro para o meu marido. Muito. No começo era para remédio, sim. Depois, engoliu em seco. Meu marido começou a jogar. Ia tudo nas cartas. Eu implorava para ele parar, mas ele sempre prometia que um dia ia ganhar de volta e pagar. Nunca ganhou. Um dia... se enforcou no galpão da fazenda. Me deixou com 2 crianças, uma casa emprestada e esse papel maldito que eu nem sabia direito o que era quando assinei. Ela começou a chorar, não mais baixinho, mas num pranto contido há anos.
Eu não contei para o senhor porque eu tinha vergonha. Não queria que parecesse que eu vim aqui atrás de proteção, de aproveitamento. Eu só queria, olhou para os filhos, que eles sobrevivessem. Ele se agachou diante dela. Você não é culpada da fraqueza dele, disse com firmeza. E assinar um papel sem entender, sendo pressionada, não é pecado. Pecado é fazer uma mulher sem estudo assinar sem explicar. Ela balançou a cabeça. Isso agora não importa. O que importa é que ele pode mesmo fazer o que disse. Eu sei como ele é. Eu vou embora antes que traga desgraça para sua vida. Pego as crianças e... Não, ele cortou, com uma firmeza que até ele estranhou em si. Você e as crianças ficam. Quem vai resolver isso sou eu. Não vou deixar homem nenhum arrancar vocês daqui como se fossem coisas sem valor. Miguel, que ouvia tudo, segurou na barra da camisa do fazendeiro. Tio, ele é mau. Mamãe tem medo dele. A gente pode ficar? Perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Foi ali, naquele olhar de menino pedindo abrigo, que uma decisão se cristalizou. Pode, e vai. Porque vocês... Ele respirou fundo, sentindo a palavra vir carregada de um peso doce. Agora são minha família. Família não se entrega ao primeiro que bate na porta ameaçando. Família, a gente protege. Era a primeira vez que ele dizia aquilo. Família. Incluindo uma mulher e 2 filhos que ele tinha conhecido há poucas semanas. Naquela noite, Ana não dormiu. Deitou no meio das crianças, mas o corpo não relaxava. O pensamento girava, e se ele perdesse a fazenda por causa dela, e se ficasse sem nada? Ela não suportaria ser o motivo da ruína daquele homem que lhes tinha aberto a porta. Quando o relógio bateu 3 da manhã, ela levantou devagar, pegou uma sacola de pano, começou a colocar dentro algumas trocas de roupa, um pedaço de pão seco, uma garrafa d'água. Ia fugir antes do amanhecer. Melhor enfrentar o desconhecido na estrada do que ver o bem que receberam se transformar em maldição. Mas quando abriu a porta do quarto, encontrou o fazendeiro sentado à mesa da cozinha, uma lamparina acesa, o chapéu ao lado, a espingarda encostada na parede. Ele não tinha deitado. Sabia que você ia tentar ir embora, disse, sem levantar o tom. Ela parou, imóvel. Eu não posso fazer isso com o senhor. Não posso colocar tanta coisa boa a perder. Meu destino é com ele. Eu já devia ter ido. A gente só... A voz vacilou. Quis descansar um pouco. Seu destino não é ser escrava de ninguém, ele respondeu. Você não vai ser paga por um pecado que não é seu. Senta. Ela obedeceu. Sentou de cabeça baixa. Você sabe quanto é essa dívida? Ele perguntou. Não. Ele nunca me mostrou o papel. Só me mandou assinar. Disse que, se eu amasse meu marido, eu assinava. Eu assinei. Depois, ele apareceu dizendo que eu devia o dobro. Eu tinha medo até de perguntar. Ele suspirou. Amanhã eu vou até a vila. Vou falar com o juiz, com o delegado, com quem for preciso. Vou ver se esse papel tem mesmo valor. E se tiver, eu dou um jeito. Vendo gado, vendo pedaço de terra, vendo o que for. Mas você não volta com ele. E as crianças não saem daqui. Ela arregalou os olhos. O senhor está falando de vender a própria vida para defender alguém que mal conhece. Isso não é justo. Não é uma questão de justiça contada em moeda, é de promessa. Eu prometi para o meu pai que não ia endurecer o coração. Prometi para mim mesmo que não ia morrer sozinho. E desde que vocês chegaram, essa casa deixou de ser cova e virou lar. Eu descobri que... Hesitou. Eu gosto de chegar e ouvir tio gritado no terreiro. Gosto de ver roupa estendida no varal que não é só minha. Gosto do cheiro do bolo que fica pela casa. Não quero voltar para o silêncio. Ele a encarou de frente. Eu me apeguei a você, Ana. Me apeguei a esses meninos. E acho que Deus não trouxe vocês até meu portão para eu deixar vocês serem levados como se fossem saco de batata.
As lágrimas dela caíram silenciosas, quentes. Eu não mereço isso, murmurou. Ninguém merece. A graça de Deus não é sobre merecimento, é sobre necessidade. E eu... Ele sorriu de leve, triste e feliz ao mesmo tempo. Acho que eu precisava tanto de vocês quanto vocês de mim. Ela escondeu o rosto nas mãos, chorando. Se um dia, ele continuou devagar, você quiser ir embora porque não gosta daqui, porque não suporta olhar para minha cara, você vai. Mas não vai porque alguém te ameaçou. Vai porque escolheu. Até lá, você não dá um passo nessa estrada sem eu saber. Estamos entendidos? Ela assentiu, engolindo o choro. Obrigada, sussurrou. Eu não tenho nada para te dar em troca. Tem sim. Continua fazendo esse café gostoso todo dia. E não desiste de viver. No dia seguinte, logo cedo, ele selou o cavalo e partiu para a vila, com o documento no bolso e o coração na boca. Na pequena cidade, as ruas de terra eram cortadas por poucos comércios. Armazém, ferraria, uma venda com placa torta, o prédio simples do fórum. Ele subiu as escadas de madeira com passos decididos e pediu para falar com o juiz. O juiz era um homem já velho, de barba rala e óculos segurados na ponta do nariz, mas com olhos atentos de quem ainda não se conformou com as injustiças do mundo. Ouviu o fazendeiro contar a história inteira, pegou o papel, examinou, passou o dedo por cima da assinatura, viu o valor, o modo como estava escrito. Quem redigiu isso foi esperto, murmurou. Esperto ou canalha? O fazendeiro perguntou. Talvez os dois, respondeu o juiz. Mas, acima de tudo, ilegal. Primeiro, esse carimbo aqui é falso. Segundo, a lei já mudou. Mulher não pode mais ser obrigada a garantir dívida de marido assim, sem passar pelo fórum. E não tem registro nenhum dessa papelada aqui nos livros. Isso é uma armadilha, não é um contrato de verdade. Ele levantou os olhos para o fazendeiro. Essa viúva não deve nada a esse homem. Nada. Pelo contrário, ele é que merece cadeia. O fazendeiro sentiu uma onda de alívio subir do estômago até a cabeça. Quase perdeu as forças nas pernas. Então o senhor pode fazer alguma coisa? Perguntou. Posso e vou, garantiu o juiz. Puxou um papel, molhou a caneta no tinteiro, começou a escrever. Vou mandar o delegado prender esse sujeito por tentativa de extorsão e falsificação de documento. Mas já te adianto, homem assim não aceita derrota fácil. Hoje à noite, fique com os olhos abertos lá na sua fazenda. Amanhã de manhã, mando gente armada até lá. Mas essa madrugada é com você e com Deus. O fazendeiro saiu do fórum com as pernas bambas, mas a cabeça decidida. Montou no cavalo, apertou o passo. O sol já descia quando ele viu, ao longe, o telhado da própria casa. Chegou e sentiu o cheiro de comida boa no ar. Feijão no fogo, arroz soltinho, carne cozinhando devagar, cheiro verde fresco. As crianças brincavam no terreiro. Ana mexia as panelas. Tudo parecia tão normal que por um instante ele quis acreditar que o mundo lá fora não existia. Mas tinha coisa vindo. Ele contou tudo a Ana, cada palavra do juiz. Viu o corpo dela ir desarmando à medida que entendia. A dívida não existia. O peso que carregava nos ombros desde o dia da morte do marido era uma mentira. Eu nunca devo ter sabido o que era ser livre. Ela murmurou, passando a mão no avental como se pudesse limpar ali a sujeira do passado. Sempre achei que minha vida estava amarrada a essa culpa, a esse papel. E agora o senhor me diz que eu era livre o tempo todo? Livre e enganada, ele confirmou. Mas agora, enganada, não mais. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. E agora? Perguntou ainda com medo. O que a gente faz? Agora a gente janta, ele respondeu, com uma tranquilidade que espantou até a si mesmo. Depois, a gente reza e espera.
Deus já começou a ajeitar as coisas, não vai largar pela metade. Você acredita que Deus ajeita aqui o que a gente nem sabe por onde começar? Se acredita, me conta nos comentários. E se ainda duvida, continua comigo, porque a parte mais forte dessa história ainda está por vir. Anoiteceu. O céu se encheu de estrelas. A lua apareceu recortando o telhado da casa. O cheiro de mato tomou conta do ar. Depois do jantar, Miguel e Luzia encostaram na mãe, sentados na varanda. O fazendeiro, com a espingarda ao lado, observava o terreiro silencioso. Então, ao longe, veio o som que ele temia. Trote de cavalo, mais de um. Tochas acesas cortando a escuridão da estrada. Risadas grossas de homem que bebeu coragem em garrafa. Entra com as crianças, ele murmurou para Ana. Tranca a porta do quarto. Só abre se ouvir minha voz. Mas... Ela tentou protestar. Você disse que era livre, não disse? Então, deixa eu ser livre para fazer o que um homem tem que fazer. Proteger a casa dele. Ela obedeceu engolindo o choro. Puxou Miguel e Luzia pelo braço, fechou a porta, encostou um armário pesado por trás. Os pequenos tremiam, mas tentavam ser corajosos pela mãe. Lá fora, o fazendeiro se colocou no alto da escada da varanda, a espingarda firme nas mãos. O homem da dívida chegou em primeiro lugar, sob a luz trêmula das tochas. Tinha trazido 3 jagunços com ele, todos armados de faca e revólver. Eu voltei, anunciou, arrogante. Cadê a viúva? Vim buscar meu pagamento. Ela não é sua. Nem dívida existe, o fazendeiro respondeu. Esse papel seu aí não vale mais que folha de bananeira. O juiz já sabe de tudo. Amanhã o delegado vai atrás de você. O homem riu, mas havia um brilho de nervoso nos olhos. Até amanhã. Eu já resolvi o que tenho que resolver hoje. Ou você bota ela para fora dessa casa, agora, ou eu entro e tiro. E se não deixar, eu ponho fogo nisso aqui. Quero ver se gosta de ver madeira estalar e telha desabar. Os jagunços riram, erguendo as tochas. Aquela era a hora da escolha. Havia muitas formas de reagir. Ele podia tentar negociar, podia tentar ganhar tempo, podia até sair do caminho. Mas por algum motivo que só o coração entende, ele sabia que se recuasse 1 centímetro, não dormiria em paz nunca mais. Ergueu a espingarda para o alto e disparou um tiro seco. O estampido cortou a noite. Os cavalos se assustaram, 2 jagunços quase caíram. O próximo tiro não é para o céu, avisou, a voz grave, parada. É para quem der um passo a mais nesse terreiro. O homem abriu um sorriso torto. Você não é assassino, disse, zombando. Eu conheço esse tipo. Fala alto, mas na hora H a mão treme. E mesmo que você me acerte, os outros 3 acabam contigo. E depois acabam com ela. Foi quando, de repente, uma outra luz se juntou àquela cena. Não de tocha, mas de lamparina em movimento vinda da estrada. Novos cavalos surgiram. Sob o clarão, o delegado da vila, com mais 6 homens armados, aproximou-se com autoridade. Já era hora de aparecer, o fazendeiro pensou, sem dizer em voz alta. Fulano! O delegado gritou, chamando o nome do homem da dívida. Você está preso por tentativa de extorsão, falsificação de documento e ameaça. O juiz já assinou o mandado. Larga essa arma e desce do cavalo. Os jagunços, vendo a vantagem mudar de lado, rapidamente abaixaram as armas. Ninguém ali ia arriscar cadeia para defender um patrão que não valia o salário. O homem ainda tentou protestar. Isso é um absurdo. Eu só estou cobrando o que é meu. Essa mulher foi vítima, não devedora, cortou o delegado. E não abre mais essa boca para acusá-la, senão eu te incluo por difamação também. Desce. Entre dentes rangendo de ódio, ele desceu. Teve os pulsos amarrados, foi algemado, ainda gritando ameaças. Você vai se arrepender, eu volto, eu dou um jeito. Mas, na verdade, aquele era o fim do poder dele sobre Ana. Ele só não sabia ainda.
Quando os cavalos se afastaram, carregando pela estrada escura mais um homem que tentou se aproveitar da fraqueza alheia, o terreiro ficou, por um momento, cheio de um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo, era o silêncio após a guerra. A porta do quarto abriu devagar. Ana saiu, com Miguel e Luzia agarrados nas laterais do vestido. Os três tinham os olhos arregalados, mas agora havia um brilho novo ali. Alívio. "Acabou?" Miguel perguntou, a voz ainda trêmula. "Acabou, filho." O fazendeiro respondeu, sem nem reparar que chamava o menino assim de filho. "Ninguém vai levar sua mãe embora daqui." Luzia correu até ele, agarrou sua perna. "Tio, eu estava com medo de ver fogo na casa", murmurou. Ele abaixou, pegou a menina no colo. "Fogo aqui dentro não vai ter, nem hoje, nem depois. A casa de vocês, a partir de hoje, é essa." Ana caminhou até ele devagar, como se as pernas estivessem pesadas demais. Parou à sua frente. "Eu nem sei como agradecer. O senhor arriscou tudo por nós." "Eu arrisquei tudo para não perder tudo", corrigiu, olhando nos olhos dela. "Porque se eu tivesse deixado ele te levar, perdido eu já estaria, perdido na minha covardia. E eu cansei de ser covarde." Ela respirou fundo. "E agora?" perguntou com a voz mais mansa. "O senhor falou em liberdade, mas eu não sei para onde ir. Não tenho mais estrada, não tenho mais passado, só tenho esses dois que Deus me deu." Ele olhou para ela, para as crianças, para a casa. Parecia enxergar pela primeira vez o quadro inteiro. "Agora", começou, "vocês ficam, se quiserem, não mais como hóspedes, mas como parte da casa." Eu engoliu em seco. Achava que nunca mais ia ter família. Achava que minha história tinha acabado quando enterrei minha esposa. Mas desde que vocês chegaram, entendi que Deus tinha escrito só a primeira parte. Ele respirou, como quem toma coragem para pular no rio. "Ana, eu não sou homem de muitas palavras. Não sou bonito, não sou letrado. Só sei da terra, do gado, do que meu pai me ensinou. Mas uma coisa eu sei, eu me apaixonei pela vida com vocês aqui. Me apeguei demais a esses pequenos. E..." fitou-a com honestidade. "Me apeguei a você também, de um jeito que eu não esperava sentir de novo." Ela o encarou surpresa. Não disse nada, só deixou que as lágrimas subissem devagar. "Eu sei que o tempo é pouco, que faz poucos meses que nos conhecemos. Mas às vezes Deus faz em meses o que o mundo não faz em anos. Eu não quero mais que vocês vivam aqui como se estivessem de passagem. Quero que fiquem como quem chegou para ficar." Ele se endireitou, mesmo com Luzia ainda no braço. "Casa comigo, Ana. Não por gratidão, não por conveniência, não por medo da estrada, mas porque eu te amo. Amo esses seus dois filhos como se fossem já meus, desde antes de eu conhecê-los. Quero ser pai deles, de coração. Quero ser marido para você, companheiro, amigo. Se você aceitar, essa casa deixa de ser minha para ser nossa. Esses campos deixam de ser só pasto para virar herança de família." Ela sentiu as pernas tremerem. Era tanta coisa, tanta dor, tanto medo, tanto milagre junto, que parecia impossível caber num corpo só. Por que o senhor me ama?" perguntou quase num sussurro incrédulo. Ele não precisou pensar muito. "Porque, quando você chegou, a casa estava cheia de comida, mas vazia de vida, e você trouxe vida. Porque, mesmo cansada, doente de fome, você botou os filhos na frente. Porque não aceitou meu favor como esmola, mas como oportunidade de recomeço. Porque, apesar de tudo que sofreu, ainda tem fé. Eu te vi rezando baixinho no pé da cama deles. Eu morro de medo de muita coisa, Ana, mas de você eu tenho certeza." Ela sorriu entre as lágrimas. "Eu tenho medo, medo de ser feliz e perder de novo, medo de me acostumar com o sorriso de vocês três e um dia ver tudo acabar. Mas uma coisa eu sei, aqui eu senti paz.
pela primeira vez em muitos anos, e a paz. Olhou ao redor. Eu acho que é assim que o amor verdadeiro se parece. Não com fogos de artifício, mas com esse sossego de fim de tarde. Ela respirou fundo, enxugou o rosto com o dorso da mão. Eu aceito ser sua esposa, aceito te amar e ser amada por você. E se o Senhor me permitir, aceito também que os meus filhos chamem o Senhor de pai quando estiverem prontos para isso. Miguel, que ouvira tudo colado na porta, não esperou o tempo da mãe. Correu, se enfiou no meio dos dois. Eu já tô pronto, pai, disse, sem titubear. Aquela palavra pai, que ele nunca tinha ouvido da boca de uma criança, ecoou dentro do peito dele como um sino de igreja em festa. Era o sim mais alto que podia receber. Na pequena igreja da vila, umas semanas depois, celebraram o casamento. Foi simples. Pouca gente, um vestido que uma vizinha emprestou para Ana, ajustado a muitas agulhadas e orações. Uma camisa limpa, um paletó antigo tirado do baú para o fazendeiro. Miguel entrou com as alianças, sério, orgulhoso. Luzia jogou pétalas de flor do mato colhidas no quintal. Quando o padre perguntou se ele aceitava Ana como esposa, ele respondeu com a voz firme de quem sabia que ali não estava só casando, estava renascendo. Aceito, com todo o meu coração. Quando o padre perguntou a Ana, ela olhou para ele e com a voz embargada disse: aceito, e agradeço a Deus por ter posto um portão no meio da estrada e um coração bom atrás dele. Beijaram-se sob o olhar emocionado dos poucos presentes. E ali, sem festa luxuosa, sem fotografia, sem convite impresso, começou uma família que não tinha a mesma cor de sangue, mas tinha o mesmo tom de alma. Os anos começaram a correr num ritmo diferente. Ana transformou aquela casa, pôs flor na janela, bordou panos de prato, plantou mais na horta. O café passou a ter cheiro de bolo fresco quase toda a tarde. Nas paredes, pendurou um crucifixo sobre a porta, lembrando que ali quem mandava, acima de qualquer homem, era Deus. O fazendeiro, por sua vez, trabalhou ainda mais, não por obrigação, mas por prazer em ver comida farta na mesa, roupa boa pendurada no varal, brinquedo improvisado espalhado pelo quintal. Comprou mais gado, arrumou as cercas, plantou milho e feijão. Miguel cresceu, ajudando o padrasto, aprendendo a reconhecer doença em gado, a plantar na lua certa, a respeitar a terra. Luzia, mais delicada, ajudava a mãe na cozinha, mas também corria com as galinhas, conversava com as flores do jardim, gostava de pentear o cabelo da mãe à noite depois da reza. 3 anos depois do casamento, veio uma surpresa. Ana engravidou. Ela teve medo no começo. Lembrava-se de tanto cansaço, de tanta precariedade, que a ideia de pôr mais uma criança no mundo a assustava. Mas agora o contexto era outro. Havia um marido presente, uma casa segura, comida garantida. A gestação foi acompanhada com ansiedade pelos 2 mais velhos. Miguel passou a colher lenha sem que o pai pedisse. Luzia se oferecia para lavar a louça em troca de poder ouvir a barriga da mãe, encostando o ouvido e tentando conversar com o bebê. Na madrugada em que o menino nasceu, o céu estava limpo, as estrelas pareciam mais perto. A parteira veio da vila, as velas foram acesas e depois de horas de dor e coragem, o choro forte de um recém-nascido encheu a casa. É um menino forte, disse a parteira sorrindo. Vai ser guerreiro. Deram o nome de João. Um nome simples como a terra, mas cheio de significado nas páginas da fé. Quando João começou a andar, Ana descobriu que o coração de mãe não se divide, multiplica. Amava os 3 com a mesma intensidade, cada um de um jeito. Miguel, o protetor. Luzia, a sensível. João, o atrevido. Um tempo depois, veio mais uma menina, Rosa. Nasceu com os cabelos claros, os olhos puxando para o verde, sorriso fácil.
O fazendeiro, já com idade mais avançada para ser pai de bebê, se derretia todo quando ela balbuciava qualquer coisa. A casa, que um dia ecoava só o tic-tac do relógio, agora era um coro, vozes cruzadas na hora do almoço, risadas no terreiro, choro aqui, canto ali. A mesa, que um dia tinha só um prato, agora tinha muitos. A cama, que um dia só tinha um corpo cansado, agora ficava aquecida de pés pequenos pulando ao amanhecer para acordar o pai. Um dia, quando João já era um menino de uns 7 anos, perguntou ao pai, enquanto o ajudava a empurrar um carrinho de mão cheio de lenha: "Pai, por que o Miguel e a Luzia não têm seu rosto? A tia da vila disse que eles são filhos de outro homem. São mesmo?" O fazendeiro parou, respirou fundo. Não era uma pergunta de maldade, era de curiosidade. "São sim, filho. Eles nasceram do ventre da sua mãe, como você e Rosa. Mas o pai de sangue deles era outro. Um homem que não soube cuidar. Eu cheguei depois, quando eles já estavam no mundo." "Então, eles não são nossos de verdade?" João insistiu. Ele se ajoelhou, ficou com os olhos na altura do menino. "Escuta bem o que eu vou te dizer. Deus faz a gente nascer de ventre só, mas o coração é grande. Ser pai não é só botar criança no mundo, é ficar, é ensinar, é cuidar quando tá com febre, é dividir o último pedaço de pão, é ficar acordado quando todo mundo já dormiu. O sangue deles é de um homem que se foi, mas o lugar deles na minha vida é igual ao seu e da Rosa. Quando eu olho para vocês 4, eu não vejo diferença." João baixou os olhos pensativo. "Eu também não, pai. Eu gosto igual deles. Mas eu queria saber o que falar se alguém perguntar." "Fala que vocês são irmãos, começo, meio e fim, e que nessa casa ninguém é menos que ninguém." Naquela noite, Miguel ouviu, sem querer, a conversa dos dois pela janela. O coração dele, que carregava ainda um restinho de medo de ser menos amado, encontrou repouso completo. Horas depois, quando todos já estavam recolhidos, ele bateu na porta do quarto dos pais. "Entra, filho!" o fazendeiro disse. Miguel se aproximou da cama devagar. "Pai, posso falar uma coisa?" começou. "Pode sim," ele respondeu sentando-se. Eu não lembro do rosto do meu outro pai. Às vezes eu me sinto mal por isso. Parece que estou sendo ingrato. Mas quando eu penso em pai, só vem você na minha cabeça. Quando eu caí do cavalo, foi você que me levantou. Quando fiquei doente, foi você que ficou do meu lado. Quando eu errei, foi você que me ensinou de novo. Será que Deus fica bravo com isso?" O fazendeiro sorriu, com lágrimas nos olhos. "Deus não fica bravo, filho. Ele é pai também. Sabe que o amor não se perde, se transforma. Seu outro pai. Deus sabe da dor dele, da fraqueza dele. Eu peço todo dia na minha reza que ele tenha misericórdia do homem que te pôs no mundo, porque ele também foi vítima de muita coisa. Mas se eu puder ser para você a figura de pai que ele não soube ou não conseguiu ser, é honra, não é ingratidão." Miguel abraçou o pescoço dele com força. "Você é o melhor pai que eu podia ter." Os olhos do homem arderam. Anos atrás, era a solidão que doía. Agora, era a gratidão. O tempo, que não para ninguém, foi escrevendo as páginas seguintes. Miguel virou um homem direito, conhecedor de tudo na fazenda. Luzia, moça prendada, aprendeu a ler e escrever melhor que muita gente da vila. Um professor itinerante que passava de tempos em tempos pela região costumava se hospedar na fazenda, e ela aproveitava para arrancar dele cada lição. Acabou se tornando espécie de professora das crianças dos arredores, ensinando as primeiras letras na varanda de casa, com pedaço de carvão em tábua velha. João cresceu com o jeito mais brincalhão, mas de coração tão bom quanto as mãos firmes. Rosa, a mais nova, era o xodó de todos, mas não se deixava mimar demais. Ajudava na horta, sabia até fazer pão,
sob o olhar orgulhoso da mãe. Um fim de tarde, já com os cabelos mais ralos e um cansaço diferente no corpo, o fazendeiro sentou-se ao lado de Ana na varanda. Olhavam o sol se esconder atrás das árvores, tingindo tudo de dourado. "Você é feliz?" ele perguntou de repente. Ela o encarou, surpresa. "Sou, e muito, mais do que pensei ser capaz, depois de tudo. Por que a pergunta?" "Às vezes," ele suspirou, "eu ainda tenho medo de que você se arrependa de ter escolhido esse portão, de ter ficado, de ter me escolhido, com minha grossura, meu jeito calado, meus erros." Ana pegou a mão dele e apertou. "Eu me arrependo de muita coisa na vida," confessou. "De não ter entendido antes o que era amor de verdade, de ter ficado calada quando devia dizer não, de ter assinado papel sem ler, mas de ter batido nesse portão e ouvido sua voz do outro lado. Desse dia em diante, os arrependimentos foram diminuindo. Você foi o pedaço de vontade de Deus que me alcançou naquele mundo de injustiça. Se eu fosse escolher de novo, escolheria esse mesmo banco, essa mesma varanda, esse mesmo homem." Ele sorriu, os olhos marejados. "Eu também. Eu escolheria abrir esse portão 1000 vezes, mesmo se soubesse de toda a dor que vinha junto, porque no pacote vinha você, e vinha essa família." Anos se empilharam. O corpo dele começou a pedir mais descanso. O médico da vila dizia que era cansaço acumulado de muita lida. Ele passou a caminhar mais devagar, a subir a escada segurando o corrimão, mas a cabeça continuava lúcida e o coração cheio. Os filhos se casaram aos poucos. Miguel assumiu a lida pesada da fazenda e trouxe uma moça trabalhadeira para morar ali. Luzia, depois de muita resistência, disse sim a um rapaz simples que a admirava desde a feira da vila. João escolheu uma moça da região com quem gostava de discutir planos de plantio, como se estivessem falando de poesia. Rosa foi a que mais demorou a se desprender. Mas um dia também encontrou alguém que respeitava a força dela. Netos começaram a correr pelo mesmo terreiro onde um dia Miguel e Luzia chegaram com o rosto chupado de fome. Agora, em vez de olhos vazios, havia risos sem medo, barriga cheia, pé descalço com liberdade. Um dia, já bem mais velho, o fazendeiro pediu que reunissem todos para um almoço de domingo. A mesa, na varanda, tinha de tudo: arroz, feijão, galinha caipira, salada do quintal, mandioca cozida, bolo de fubá, café cheiroso. Enquanto todos conversavam, riam, passavam um prato para lá e para cá, ele bateu a colher no copo para chamar atenção. "Quero falar uma coisa", disse a voz fraquinha, mas firme. "Quero que vocês me escutem, porque não se sabe quanto tempo a gente ainda tem para dizer o que sente olhando nos olhos." Os netos se calaram. Os filhos se entreolharam, apreensivos. Ana segurou a mão dele embaixo da mesa. "Vocês sabem que muitos anos atrás eu encontrei sua mãe, Miguel e Luzia, ali no portão da fazenda. Eles estavam com fome. Eu também. Mas não era de comida, era fome de sentido. Quando eu abri o portão para eles, achei que estava só cumprindo uma promessa que fiz para o meu pai. Hoje eu entendo que ali eu estava recebendo um presente que Deus mandou para mim, embrulhado em trapo de estrada." Alguns riram baixinho, emocionados. "Eu não salvei ninguém naquele dia. Foram eles que me salvaram, porque antes eu estava vivo só de corpo. Trabalhava, comia, dormia, mas meu coração estava seco. Foi quando escutei aquele 'Tem pão, Senhor?' que eu acordei. Não só pela fome deles, mas pela minha, por dentro." Ele olhou para Miguel e Luzia, que não seguraram as lágrimas. "Vocês dois me ensinaram que pai não é quem põe o nome no registro, pai é quem fica, e eu agradeço todo dia a chance de ser chamado de pai por vocês. João e Rosa." Sorriu para os dois mais novos. "Me ensinaram o que é ver alguém crescer desde a barriga, a alegria de acompanhar cada passo, cada palavra nova. No fim das contas,
Todos vocês me ensinaram que nada nesse mundo vale mais que família. Respirou cansado, mas ainda com brilho no olhar. Por isso quero que fique claro. Essa terra aqui, essa casa, cada cabeça de gado, cada pedaço de cerca, não é de um só. É de todos vocês, filhos, igualmente. Não tem primogênito, não tem herança separada. Miguel e Luzia têm tanto direito quanto João e Rosa. Porque para mim, vocês 4 têm o mesmo peso no coração. Houve um coro de protestos emocionados. Pai, não precisava disso. O senhor já fez demais. Eu preciso sim, ele insistiu. Preciso dormir o resto da minha vida em paz, sabendo que vocês não vão brigar por cerca, por boi, por nada. Que vão lembrar que o que nos juntou não foi dinheiro. Foi um pedido de pão e uma resposta de fé. Essa história não pode virar motivo de contenda. Tem que continuar sendo motivo de união. Ana enxugou o rosto, apertando a mão dele. Você fez mais que cumprir promessa para o seu pai, ela sussurrou. Você criou um legado. Alguns anos depois, o corpo dele finalmente pediu descanso definitivo. Numa tarde de outono, a luz entrando dourada pela janela, ele estava deitado na cama, rodeado pelos filhos e por Ana, segurando a mão dela. Eu tô indo encontrar seu pai e minha primeira esposa, murmurou cansado. Mas vou tranquilo, não deixei meu coração endurecer. E olhou para Ana. Obrigado por ter pedido pão naquele dia. Foi o melhor pedido que já ouvi. Ela chorou baixinho, com o rosto colado à mão dele. Vai em paz. Aqui a gente cuida do que você deixou. Do gado, da terra e do mais importante, do jeito de amar que você nos ensinou. Ele fechou os olhos com um suspiro manso, como quem finalmente se deita depois de um dia inteiro de trabalho bem feito. O enterro foi simples, como tudo na vida dele. Foi enterrado ao lado do pai, debaixo das mesmas árvores que alguma vez tinham dado sombra à sua solidão, e agora davam sombra ao descanso. Na lápide, Ana mandou gravar: homem de coração bom, que abriu o portão e deixou Deus entrar. Anos se passaram. Ana envelheceu, viu netos se tornarem adultos, viu bisnetos começarem a correr pelo mesmo terreiro. Um dia, sentiu que também era chegada a hora de partir. Deitou na mesma cama em que tantas vezes consolou filhos com febre, rezou o mesmo terço com o qual encomendou noites inteiras de incerteza e entregou a alma a Deus, serena. Foi colocada ao lado dele, completando na terra o triângulo que o céu já tinha unido há tempo: o pai dele, ele e ela. Muitos e muitos anos depois, aquela fazenda já não era só uma fazendinha perdida no meio do interior. Havia mais casas, mais gente, mais vida. A estrada de terra tinha virado um caminho maior. Passavam carros, caminhões. Mas a casa antiga, a primeira, continuava de pé. Os descendentes, espalhados por toda parte, decidiram preservá-la. Virou um lugar de memória. Na parede da sala, penduraram um quadro simples, com um papel escrito à mão. Tudo começou com uma pergunta: tem pão, senhor? E uma resposta: vou levar vocês para o meu rancho. Todo ano, no dia em que o fazendeiro partiu, filhos, netos e bisnetos se reuniam naquela varanda. Contavam de novo e de novo a mesma história. As crianças ouciam encantadas, do portão, da estrada, da dívida falsa, da coragem, do pedido de casamento, dos filhos misturados. E sempre, em algum momento, alguém dizia: família não é só sangue, é a escolha de ficar, é a coragem de abrir o portão quando o mundo manda fechar. Alguns traziam flores para as 3 tumbas sob as árvores. Outros traziam pão caseiro, ainda quente, para repartir, como um símbolo de que enquanto houvesse alguém naquela família capaz de ouvir o pedido dos que sofrem, a história continuaria viva. E hoje, enquanto você me escuta, talvez com o café na mão ou deitada na sua cadeira preferida, eu te pergunto:
Em qual parte dessa história seu coração parou um pouco mais? Foi no pedido humilde da viúva? Na coragem do fazendeiro em enfrentar a injustiça? No amor que nasceu devagar, no dia a dia, sem promessa de perfeição? Conta nos comentários, eu quero saber. E me diz também, você acredita que Deus ainda hoje abre portões na vida da gente, mesmo quando tudo parece estrada seca? Se essa história tocou seu coração, se trouxe lembrança de algum recomeço na sua vida, se aqueceu um cantinho que andava frio aí dentro, se inscreve aqui no canal Contos do Coração, deixa sua curtida e compartilha com alguém que, como você, sabe o valor de um amor maduro, construído na dor e na fé. Porque no fim das contas, minha amiga, a maior herança que a gente deixa não é terra, não é casa, não é gado. É o jeito como a gente responde quando a vida, através de alguém cansado e faminto, nos pergunta baixinho: tem pão, Senhor? E a coragem de responder com o coração aberto: entra, aqui ainda tem lugar para mais um. Você já abriu algum portão assim na sua vida? Ou está precisando que alguém abra para você?